Olha meu pichulisquinho aqui. Olha meu pichulisquinho aqui, isso aqui é importante. Não renunciarei. Porque o Brasil Urgente está no ar a partir de agora. E hoje o programa está demais, como todos os dias, modestamente falando. Preste atenção. Hoje vamos falar de como se vestir bem no frio. Porque eu saí agora para almoçar, mas tem cada baranga na rua. Nossa, rapaz. O Lincoln que trabalha comigo aqui hoje, de camiseta regata e luvas. Ué, não entendo. Não entendo. E roliço igual um fogão. Então é o seguinte, nós vamos ensinar você como se vestir no frio, tá? E um assunto muito importante. Atenção, cirurgia bariátrica. Não precisa de olhar para mim com essa cara que eu sei que eu não estou precisando. Mas vamos tratar desse assunto hoje, tá? Vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Prós, contras. Bom, você acha que deve fazer a cirurgia? Você acha que não deve? Você pensa em fazer a cirurgia bariátrica, está sofrendo com obesidade, mas tem dúvida. Você tem medo de morrer na cirurgia? Tudo isso e muito mais a gente fala daqui a pouco. Hoje também tem Band Pet, só que o assunto hoje é voltado para os gatos. Você cria gatos? Você gosta de um gato? Então é o seguinte, vamos falar dos gatos aqui. A gente vem trazendo só os cães, falando dos cães. Hoje vamos falar dos gatos. Olha eles aí, ó. Aí, eu acho muito engraçado. Em qualquer circunstância, isso é engraçado. Então, o programa tá demais, hein? E com esse frio, o tema de hoje não poderia ser diferente. Hoje vamos falar como se vestir no frio. Participe com a gente pelo Twitter, tá? Pelo Band Zap também, que vai aparecer na tela agora. O pessoal é rápido. 997727663, 997727663. Participe com a gente. Vai lá no Twitter também, @BrasilUrgenteMG. E participe, interaja conosco lá no Twitter e preste atenção, hein? Na próxima sexta-feira, olha só que legal isso aqui. Na próxima sexta-feira, a gente vai fazer uma festa junina do Brasil Urgente aqui na Band. Claro, não pode ser lá na Globo, né? Vamos fazer aqui na Band. Você que é telespectador, quer participar? É só mandar um Band Zap, uma foto sua vestida a caráter de festa junina. As melhores fotos serão selecionadas e receberão um convite para participarem conosco aqui no pátio da Band. Na verdade, o cenário vai começar aqui e vai acabar lá fora. Vai ser uma festa legal, vamos ter touro mecânico, vamos ter comidas gostosinhas das festas juninas, todo mundo a caráter, então vai ser uma grande festa. E é claro que você não vai me deixar na mão, você vai participar. Mas para participar, já falei, vou repetir, manda uma foto vestida a caráter, as melhores fotos, essas pessoas serão convidadas para participarem conosco da festa aqui na sexta-feira. Ó, canjica, pé de moleque, bota um quentãozinho também, porque nesse frio ninguém é festa, nesse frio tem que ter um quentãozinho. Vamos ter lá, o que mais vamos ter, hein? Caldinho de feijão, caldinho de mandioca, música, quadrilha daqui, não é de Brasília não, é daqui, é só pra dançar, de Brasília deixa lá. Então é o seguinte, você não vai perder a oportunidade, né, de participar conosco aqui. Preste atenção que sexta-feira vai rolar a festa. Então mande pelo Band Zap, pelo Band Zap sua foto. E aí na sexta-feira, aliás, antes disso a gente vai escolher as melhores, entrar em contato. E na sexta-feira você vai participar conosco aqui, tá certo? Então tá esperando o que para participar? Agora é o seguinte, tem lojista querendo acabar logo com o estoque dos produtos de inverno e partindo para promoções antecipadas. Luciana Viana foi conferir e daqui a pouco a gente mostra mais sobre roupas do inverno e como você deve se vestir nessa época fria do ano. As pessoas ficam mais elegantes, não é? Vamos aí, confira a Lu aí. O inverno mal começou e esta loja de roupas masculinas já está fazendo promoção. A expectativa deles é de vender 30% a mais que em 2016. E essa promoção acontece o seguinte, o cliente vindo à loja, ele vai comprar uma peça e a segunda peça sai por R$ 9,90 nos tricôs. Nesta outra empresa especializada em calçados femininos, os preços estão até 50% mais baixos. Estratégia para atrair os consumidores, que começou lá na fábrica. Com a ajuda dos fornecedores, a gente já conseguiu vir com esse desconto desde o início da coleção. Com relação ao ano passado, as vendas vêm até aumentando, porque o desconto está maior, né? Para esta economista da CDL de BH, os comerciantes estão antecipando as liquidações para espantar a crise e estimular o aquecimento nas vendas. É importante, se ele quiser
fazer como estratégia de vendas essas ofertas, essas promoções, mas faça a estratégia de acordo que pense no seu lucro, se realmente vai ter um lucro interessante para ele, se vai girar o seu estoque, investir no treinamento da sua equipe para ter um atendimento qualificado que pode aumentar o fluxo de venda na sua loja. A orientação para os lojistas é chamar a atenção dos clientes com vitrines chamativas, promoções e descontos. A ideia é tentar vender um pouco mais ou pelo menos o mesmo tanto que no ano passado. Por mais que o desconto reduza a margem de lucro dos comerciantes, o importante em tempos de crise é não deixar o cliente sumir. Com certeza, né? Você conquistando o cliente, você vai ter, ele vai vir várias vezes na loja, ele tem a oportunidade de conhecer as nossas peças, que são de ótima qualidade, a gente trabalha com várias marcas. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade boa dele vir conhecer. E promoção é uma palavrinha mágica que realmente atrai os olhares do povo. Eu gostei, né, de colocar promoção antes. Tem que chamar o povo, né? Não é? Muito bom isso. Mas é preciso ficar atento e seguir algumas dicas na hora de aproveitar essas liquidações. Tem que prestar atenção no seguinte, no aquele consumo consciente, consumir sem ficar endividado, dê preferência a pagamentos à vista, fazer pesquisa de preço. A Luciana é bem mais bonita, né? Mais doce. Aí aparece o Marcelo Silveira, Chaveirão. Ajuda aí, gente. Então é o seguinte, o interessante é que há um tempo atrás, e não há muito tempo atrás, essas promoções, elas aconteciam após o inverno. Então, aquelas roupas de inverno que sobravam, aí rolavam as promoções. Agora, né, com essa economia derrapando, não sai do lugar, aí eles começam a fazer essas promoções agora. E já que a gente está falando de promoções, e o frio está pegando. E ontem a gente falou na Band News com um especialista que disse que vai esfriar mais ainda. Então nós estamos entrando em julho. Julho vai fazer muito frio. Você não vai ficar passando frio aí ou andando deselegante pelas ruas. Agora a gente vai falar com a estilista Isabela Mussi. A gente vai falar de como se vestir no frio. Vem cá, Isabela. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Vamos chamar os modelos. Nós temos aqui, são modelos da agência Next Models, o Ítalo Leles e a Esther Miranda, não é isso? Isso. Por gentileza, pode ficar do lado aqui, por gentileza da Isabelle. Inclusive, eu quando vi essa moça, essa Esther Miranda, Linda. Eu falei, isso é sucesso, isso é sucesso internacional. Não é? Ela é linda, 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 linda. E olha, qual a sua altura, Esther? 1,72. A altura de 1,72 já dá passarela? Ou Passarela é um pouquinho mais alta, né? Mas Tem que ser um pouquinho mais alta. Essa... Nada que um saltinho não resolva. 17 anos. 17 anos, né? ainda vai crescer mais um pouquinho. Então é o seguinte, a gente vai falar exatamente de como se vestir de forma elegante. E no inverno é legal, as pessoas ficam naturalmente mais elegantes. Eu fiz essa brincadeira aqui, mas é verdade. Não, é verdade. O nosso colega, o Lincoln, ele foi almoçar hoje de camiseta regata e de luvas. Eu falei, você não sente frio? Não sente frio nas mãos. Mas regata é muito feio. Agora a gente está vendo aqui o Ítalo muito bem vestido, né? E a Esther também. Olha a elegância dos dois. O que você pode explicar para quem está em casa sobre a forma, o que pode ser excesso, o que falta, o que está passando, o que não está? Não, aqui eu preocupei em montar 2 produções com peças básicas, essenciais do guarda-roupa de inverno e que todo mundo tem, tá? Então, por exemplo, o Ítalo aqui, uma jaqueta de couro sintético. Nunca erra, né? Não tem erro. Todo mundo tem no armário. Ela vem com uma outra jaqueta por baixo, que é uma jaqueta esporte, que hoje está usando muito essa sobreposição. Ah, eu não sabia disso. Então a moda ainda está a favor disso. Não precisa investir em vários casacos, em muitas peças, porque usando a sobreposição você resolve o problema. Então aqui tem uma outra jaqueta, até esporte. Sim. Isso aqui é o quê? Isso é um tactel, uma jaqueta de sarja, sei lá? Ela é tactel. Mas é esporte. A gente chama de esporte. Olha só, pessoal, uma jaqueta de couro com uma jaqueta esporte por baixo, ficou legal a combinação. Não fica bacana? Muito bacana, gostei. Com o suéter de gola alta, né, para proteger bem do frio. Isso é uma peça que todo mundo tem também no armário, né? E tá aí todo inverno. Eu preocupei bastante com isso. O gorro, não dá para passar o inverno sem, né? Então... E mesmo se vestindo como ele está,
com um sapato, não é um sapato É uma totalmente bota. social, uma bota, não é? Uma bota, ele está usando mais uma calça esporte. jeans com esse jogo que você fez ali das jaquetas e tal. Ele pode colocar um gorro que ainda assim fica elegante, o homem? Pode. Depende da ocasião, assim, né? Se for uma coisa muito formal, é mais complicado. Não vai numa festa chique de gorro, mas né? caso o contrário... Stefano, nosso amigo aqui, vai. Aí mas, ele iria, né? Não, mas aí caso contrário, não tem problema. Pode colocar assim, inclusive as luvas também, se Sim. piorar. E o cachecol? O cachecol é uma peça muito interessante, né? Que O homem normalmente usa assim ou tem aquele negócio de passar no pescoço também? Pode usar, tá liberado. Pode usar assim, aumentar legal. o frio, proteger mais, é interessante. E como isso valoriza, né, Isabela? Valoriza a produção. E o homem hoje aceita mais, né, essa... Mesmo esse proposta. laço, sei lá, posso chamar de laço? Pode, é um nó, né, que a gente dá Esse aqui. nó que você deu ali, eu não sabia que homem usava isso. Pode usar. nó, mas pode usar também. Pode, não tem fica várias estranho. formas, tá? É liberado. Então, olha, você que está em casa, você que está assistindo ao Brasil Gente Minas, olha só a composição, como é que ficou legal, como é que ficou bem feito, como é que ficou elegante. E a Isabela dando esses toques aí do gorro, pode compor bem. É claro, você não vai numa festa chique, vai meter um gorro na cabeça, senão você vai chegar, tu vai correr de você, já que você está chegando para fazer um arrastão. Agora, para usar numa balada, para usar num restaurante, até mesmo num restaurante, para jantar, se não for uma ocasião muito chique, não há o menor problema. E uma coisa que eu queria mostrar, que o Ítalo até levantasse um pouco a calça, o Nicolas vai mostrar a bota, porque eu acho muito bacana. Bota eu gosto, eu uso muito, e essa bota tá bonita, viu? Ela é bonita, né? Essa é sua mesmo de uso, ou essa aí é só para você mostrar aqui? Muito legal, gostei desse modelo da bota aí. Tá, vira de lado, Ítalo, por gentileza. Aí, ó, levanta um pouquinho a calça, olha lá que bota bacana. Inclusive, e o quanto isso valoriza o visual também. A bota certa pode usar, tá em ocasião mais formal. Uma bota com solado de couro, o cano médio, pode usar. Ah, é? Mesmo numa ocasião num casamento mais fica legal formal. também? Casamento... Acho que depende também, mas dependendo né? até Eu, por pode, exemplo, que sim. raramente, eu não uso terno. Se for, por exemplo, o André vai casar, me chamar para o casamento, eu espero. E se não chamar, eu vou do mesmo jeito. Se ele disser para mim, você é obrigado a ir de terno, eu vou. Mas se ele disser, não, eu não vou, eu não uso terno. Eu ponho uma calça bacana, sapato sempre com solado de couro, que eu acho que fica muito mais elegante. Né? Não e aí, erra. uma camisa de botão para fora, porque eu tenho uma barriguinha, não fica legal para dentro. E o blazer. Fica legal, não fica? Fica super bacana. Agora você pode acrescentar a bota também. Pois é, e agora a bota também. Sapato. E a maravilhosa Esther, 17 anos, de uma beleza fora do comum, também tá muito chique. Aliás, o Ítalo, passa pra lá, deixa a Esther chegar do lado da Isabela agora pra gente mostrar. Olha que elegância, muito bonito. Também não ficou gostei. legal? A Esther, eu tive essa mesma preocupação de fazer peças que a gente usa e tem no armário. Então, eu tô usando uma parca que já tá no armário feminino e masculino há muito Caramba, desde tempo. a década de 80 eu tenho uma parca em casa. Pode tirar do armário, pode usar. Ela voltou já tem alguns invernos, ela não sai mais. Olha então é só. um clássico já, a parca já virou um clássico, pode usar. Então isso eu preocupei porque muita gente tem, né? E ela é fácil, assim, até para mulher, pode usar com vestido, com saia, ela compõe muito. Mas aqui eu escolhi um tricô para pôr por baixo, que é uma outra peça. Minha esposa foi hoje no Barro Preto e falou que essas blusinhas de tricô lá tá tudo por R$ 39,90. Então mesmo. É que tem umas lojas chiques que vendem mais caro, mas a que ela foi lá hoje, ela não falou. Eu fui almoçar com ela hoje, ela me explicou. Como aqui a gente faz prestação de serviço, quer comprar uma blusinha, vai lá no Barro Preto, o que você acha? Agora, se quiser pagar mais caro também, não tem problema. Vai na boutique da Geralda, que lá é mais caro e vai ficar elegante também. Legal também. Exatamente. Então, coloquei o tricô, usando a sobreposição também, eu trouxe uma peça que eu acho muito chave para o inverno, que é aquela segunda pele. Né, que eles falam aquela blusa de meia. Sim, que fica toda agarradinha. Exatamente. Homem também pode usar isso, Isabela? Pode, não ficar escondido? Acho que pode, Só que aí que tá, na sobreposição hoje ela pode aparecer. Mas você acha que mesmo aparecendo não tem homem problema? eu não aconselharia muito, não. Mas para mulher aqui, faz parte da moda isso hoje. Então ela pode usar, tirar o casaco, por exemplo, a manga 3/4. Sim. Isso é super atual. Tá? Não vai segurar o frio pesado que precisa da jaqueta. Mas ela é uma peça excelente, barata,
ou pode fazer em casa. Importante, Essa aqui eu vai fiz. deixar o corpo quentinho. É, exatamente. Essa aqui é só cortar na meia. Olha aí que Tá legal. feita, dá para fazer em casa. Então, usei essas 3 peças como acessório. Uma gola, isso tá usando muito, eu acho uma peça super coringa, porque a gola é avulsa, ela não faz parte da blusa, entendeu? É só uma gola? É só uma gola. Mas vende só uma gola? Só uma gola, vende. Caramba, eu não sabia, que legal. Vende. Essa aqui eu escolhi na pelúcia, mas tem tricô, tem de lã, então tem maiores, homem também pode usar. Tem umas grandes bem bonitas Que de legal, lã, que bacana. que aí complementa, né, do frio e proteger. E combinou meio que com a blusa de tricô ali, que também tem uma pele, tem um pouco de azul marinho Tá nela no também. marinho com dourado. Aqui você colocou uma calça... montaria, que a outra tá, também. calça de montaria. Todo mundo tem no armário, né? Todas as mulheres têm. Com uma bota que deve ser confortável, Esther? É confortável, Super. né? É confortável, né? E ela ainda tem esse pelo de carneirinho por dentro para esquentar mais. Esquenta mais. Sintético, Com né? uma bolsa de um detalhe bolsa, ali. Aqui, o que eu fiz? Eu acrescentei uma echarpe. Que no frio, né, muito forte, não resolve o problema. Sim. Mas ela pode levar, no caso de um vento, pode usar, tira a echarpe, enrola no pescoço, joga no ombro. Se não precisar, é um charme a mais que tá na bolsa, na produção dela. Muito legal. Não precisa ficar carregando, né? Que a gente sai e leva echarpe, pashmina, tudo na mão, não. Aqui é uma forma de usar. Muito legal, compôs muito bem. Compõe o look. Pessoal, tá vendo só como é fácil? A Isabela veio, trouxe o Ítalo, a Esther, ensinou para você a fazer algumas combinações que ficam muito legais, para você sair, além de confortável, elegante, nesse período de frio. Tem muito frio pela frente ainda. Exatamente. Finalzinho do mês de junho, todo mês de julho, para você usar essas combinações aqui, você pode fazer, que você vai fazer bonito. Isabela, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Dá um close aqui no rosto dessa linda Esther. Olha que beleza angelical. Olha que menina linda. Isso é a nova Lupita Nyong'o. Quem não conhece a Lupita, busca no Google, que é uma atriz, ela é modelo também, acho que é queniana, não sei, é africana, que é maravilhosa. E a Esther é muito bonita. Tomara que a mãe dela que está ali, que parece irmã dela, é tão bonita também, cuide muito bem, porque ela vai em breve arrebentar, desfilando Victoria's Secret lá em Milão. Obrigado, Isabela. Beijo. Beijo. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, Esther. Obrigado, Ítalo. Voltem sempre, pode sair por ali. Aí eu vou aproveitar que a onda é de falar de roupa para falar da Ponto M, que é conceito em moda masculina. Na Ponto M, você encontra desde a moda jovem, com lindas camisas slim fit, até o clássico terno Super 120. Conheça a nova coleção Outono e Inverno Ponto M, que você vai se surpreender. Você encontra as lojas Ponto M nos principais shoppings de Belo Horizonte. Eu fui numa loja, num shopping ali em Contagem, rapaz. Como é que chama? Barreiro? Como é que chama aquele shopping lá, hein, André? É Shopping Barreiro? Shopping Contagem, eu acho que é o Shopping Contagem, que tem uma loja da Ponto. Rapaz, mas que tamanho de shopping, hein? Eu fui muito bem atendido lá na loja da Ponto M. É espetacular, vai lá que vocês vão ver. Aliás, em qualquer uma das lojas Ponto M. Pessoal, hoje a gente vai falar de cirurgia bariátrica. Tudo que envolve uma das cirurgias mais comuns hoje em dia, muito comum. E a gente vai mostrar primeiro um material produzido pela nossa equipe de repórteres aqui e depois... Quem foi? Diogo Ramalho, que foi fazer essa matéria, né? E depois nós vamos trazer essa discussão aqui para o sofá do Brasil Gente, porque a gente vai receber aqui o Dr. Bruno Sander, que é especialista em gastroenterologia, e a Carla Campos, que é psicóloga, porque uma coisa não funciona sem a outra. Você não pode fazer a cirurgia bariátrica e não fazer um acompanhamento psicológico. Então a gente vai falar disso daqui a pouco, mas preste muita atenção nessa matéria feita pelo nosso grande tio Baca, Diogo Ramalho. Veja aí. Dr. Bruno Queiroz Sander é médico cirurgião, endoscopista e especialista em gastroenterologia. Ele explica que a cirurgia bariátrica está no topo da escala das mais procuradas contra a obesidade. Elas basicamente se limitam às cirurgias restritivas e desabsortivas e às cirurgias mistas. E está chegando também uma técnica nova, que é a gastroplastia endoscópica, que é o overstitch. Essa nova técnica, a gastroplastia endoscópica, foi desenvolvida na Europa
e é menos agressiva do que a comum. Por duas razões. Ela não tem cortes, então a via de acesso é sempre endoscópica, e a segunda razão é pelo qual não se retira fora nenhuma parte do estômago. A absorção de vitaminas e nutrientes vai continuar sem alteração devido a não haver desvios no intestino. A estudante Laura Romaniello optou pela cirurgia bariátrica em junho de 2015. Ela pesava 195 quilos. Hoje, com 130, vê sua vida totalmente diferente. Minha qualidade de vida melhorou muito, minha locomoção, especialmente pelo tanto de peso que eu perdi, ainda mais tão jovem, eu operei com 19 anos, e a minha autoestima principalmente melhorou completamente da água para o vinho. Laura teve muita dificuldade no pós-operatório devido à dieta rigorosa nos primeiros meses. Foi horrível, foi muito, muito ruim mesmo. O primeiro mês eu não pude ingerir nada além de dieta líquida e eu não tinha apetite. E aí no segundo mês foi dieta pastosa, depois foi dieta sólida, só que macia, muito bem mastigada, ainda assim sem apetite. Só no quarto mês que eu pude voltar a comer de tudo. Após a readaptação, Laura já come bem e sem culpa, mas é justamente essa fase que requer cuidado e atenção, para que todo o esforço feito lá atrás não seja em vão. É importante frisar que o método ele serve para ajudar na perda de peso. Ele não ajuda o paciente a manter-se magro. O que vai fazer com que o paciente mantenha-se com aquele novo peso é a mudança de hábitos. Agora, nem para todo mundo que está acima do peso a cirurgia é indicada. Como já mostramos aqui, existem outras formas e técnicas de tratamento contra a obesidade. O balão intragástrico também é uma técnica muito interessante. Hoje em dia no Brasil existem dois tipos de balões intragástricos para uso de até 6 meses e até 12 meses. É um procedimento também 100% endoscópico, é um tratamento muito mais simples, de rápida execução e que oferece muito menos riscos para o paciente. Hoje existem alguns medicamentos comerciais aprovados no Brasil que ajudam bastante. Bom, doutor Bruno, que veja só um milagre da tecnologia, ele estava lá e agora ele está aqui. Doutor Bruno Sanders está aqui para a gente falar desse assunto tão importante, porque eu posso estar falando uma bobagem muito grande, mas hoje virou um problema de saúde pública, né? E o mundo inteiro se preocupa muito com isso. Estou também com a doutora, aliás, com a Carla Campos, que é psicóloga, já fez uma visita para a gente aqui. Exato. E o que a gente falou da outra vez? Nós falamos sobre namoro na internet. Namoro na internet. E depressão. E depressão. Que é um assunto que pode ser relacionado também, doutor Bruno, com o assunto da cirurgia bariátrica. Mas antes a gente vai para as ruas ouvir as perguntas dos telespectadores e aí vocês respondem aqui, ok? Vamos lá. Qual é o peso mínimo para poder fazer a cirurgia? Olha aí, existe um peso mínimo? É só peso? Qual que é essa relação, doutor Bruno? Em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo aqui. É um prazer, boa tarde a todos. Existe sim o IMC mínimo, que é Índice de Massa Corporal, ou seja, peso dividido pela altura multiplicada pela própria altura. Peso sobre a altura ao quadrado. Muito simples de calcular. Nos sites, na internet, a pessoa consegue achar como calcular IMC. Então vamos lá. Eu pego o meu peso, vamos chutar um pezinho bom aqui, que eu ainda vou chegar rapidinho. 100 quilos. Aí eu pego 100 quilos. Divide pela altura. Divido pela minha altura, que é 1,86 mais ou menos. Multiplicada pela própria altura. O resultado multiplicado pela altura. Exato. Na realidade, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Entendi. Aí nós vamos achar um percentual. Exatamente. É o grau de obesidade. Grau 1, grau 2, grau 3, super obesidade. A partir de qual grau que a gente pode, que você indica a cirurgia? Isso é uma determinação do Conselho Federal de Medicina. IMC a partir de 35, desde que existam duas doenças associadas, por exemplo, pressão alta, diabetes e obesidade. Então, o IMC maior que 35. Ou IMC maior que 40, não necessário nenhuma doença associada. Tá, então, mas existem pessoas que têm um IMC entre 35 e 40 e que não tem nenhuma doença associada? Existem pessoas. Olha, eu não imaginei. Sim. A obesidade por si só é uma doença.
Então, não é só uma questão física que as pessoas acham que às vezes é simplesmente uma questão de autoestima apenas do corpo, estética, não é só isso. A obesidade é uma doença, ela está descrita no Código Internacional de Doenças. Mas além da obesidade, nesse caso do IMC entre 35 e 40, para a cirurgia bariátrica é necessário 2 outras doenças associadas. Vamos voltar para as ruas, mais uma pergunta do telespectador do Brasil, gente, veja aí. Eu queria saber se depois da cirurgia da redução de estômago é normal mesmo ter essa depressão. Aí nós vamos entrar agora também com a Carla para falar sobre essa questão da depressão. Bom, primeiro o doutor Alexandre, o doutor Bruno vai falar se esse acompanhamento, eu falei aqui, mas saindo da boca de um especialista, naturalmente as pessoas vão entender. É necessário o acompanhamento de um psicólogo, de uma psicóloga, em todos os casos de cirurgia bariátrica, doutor? É mandatório, é obrigatório, equipe multidisciplinar em qualquer tratamento para perda de peso. E multidisciplinar é nutricionista e psicólogo. O paciente ele tem que fazer isso não só antes, mas principalmente depois. O método que a gente usa, a cirurgia, balão intragástrico, gastroplastia endoscópica, que são vários métodos diferentes, serve para o paciente emagrecer, para ele perder peso. Não é o método que vai fazer com que o paciente permaneça magro depois. É a mudança de hábito do próprio paciente. E aí, mudança de pensamento. Carla, você faz atualmente acompanhamento com algum paciente que passou pela bariátrica? Não, pela bariátrica não. Eu tenho pessoas que estão querendo fazer o processo de emagrecimento, que o pensar magro é fundamental, né? Que a pessoa começar a pensar, a sentir, a perceber o que realmente está dentro dela, que nós não podemos desvincular corpo de mente. A mente interfere no estômago, como o estômago interfere no cérebro, tudo é uma coisa só. É verdade. E as pessoas, às vezes, pensam de forma dissociada, como se o comer não tivesse nada a ver com as minhas emoções. E tem tudo a ver com a emoção, né? Porque dentro do nosso intestino, inclusive, estão produzidas muitas das nossas as sinapses, né, do próprio cérebro, a própria do hormônio do humor, por exemplo, que a gente chama serotonina, noradrenalina. Isso é produzido quando eu como, eu fico mais feliz. Fica mais feliz? Sim. Então, vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que perde peso e entra numa dieta onde que é cortado o açúcar logo em seguida. O açúcar, ele produz um hormônio do humor, ele deixa a gente estabilizado com essa base de humor. Sim. Então, a pessoa tem que começar a trabalhar isso, porque o pensar magro é o pensar diferente. Quando se faz uma cirurgia, logo depois tem que tomar coisa muito líquida, né, doutor? A alimentação nos 15 primeiros dias é líquida. Como que a pessoa vai lidar com isso se ela já está acostumada, por exemplo, a mastigar? O que é dente? Dente é onde que a gente expressa a nossa agressividade. Quando a gente morde alguma coisa, eu estou usando o meu corpo, a minha mente, para me expressar uma agressividade. Agora, como é que eu vou canalizar isso, sendo que eu não vou poder morder, eu vou poder só tomar? Então, tem muitas formas de aprendizado. A pessoa tem que aprender a lidar com várias questões emocionais para que ela, inclusive, dê conta de dar continuidade a essa cirurgia, que é o que? Física, como ele disse, é uma doença, né? Então, e são coisas distintas, não necessariamente que vá provocar depressão. O quadro que ele disse, até mesmo que o médico tem que olhar bem o processo psíquico, se houver depressão antes do processo, não pense só porque vai tirar alguns quilinhos que vai a depressão embora, não. São coisas independentes. Entendi. Eu quero perguntar para você agora, doutor, e você me responde depois do intervalo, é o seguinte, qual o índice, porque todo mundo que vai fazer a cirurgia tem medo de morrer. Ah, eu tenho medo de morrer. Eu sei porque um médico já me falou, mas eu quero que você diga para quem está em casa, qual o percentual de casos em que o paciente morre e quando morre, normalmente acontece o quê? Aí você, nossa, mas vai falar disso? Sim, é importante, sabe por quê? Para desmistificar um monte de bobagens que ficam correndo aí em redes sociais, em grupos de WhatsApp, porque hoje tem um especialista aqui para tratar do assunto, mas é depois do intervalo, 2 minutinhos só, não saia daí, porque o Brasil Urgente só está começando. Até já! Muito bem, estamos de volta. O assunto eu já falei, vou repetir. É cirurgia bariátrica. Eu sei que você está em casa aí, gordinho, querendo fazer, mas está com medo. Mas faz. Faz que você vai ter de volta a felicidade. Seus exames vão ficar reguladinho. Você vai voltar a ser feliz. Não entra nessa onda aí, né? Não faz, não. Faz. Faz que se você não fizer, as doenças vão aparecer. E ó,
Aí você vai lá no médico hoje, não tem nada. Você volta daqui um mês, a pressão, tá lá em cima. A glicose tá lá em cima. Você tá achando que é brincadeira? Vem na minha que você merenda bem. Então é o seguinte, olha aqui. Põe a vinheta do Band Pet aí pra mim, Andrezão. Então é o seguinte, o quadro Band Pet está no ar a partir de agora. Nosso Fabrício Valgas vai colocar uma música legal de fundo. Põe uma música do Eduardo Duzec. Troca seu cachorro por uma criança pobre. Toca aí que eu vou chamar. Aliás, não vou chamar nada. A gente vai falar hoje sobre gatos. Foi uma preocupação, muita gente, inclusive mandou mensagens aqui. Viu, Isabela, que é bióloga, está aqui, vai falar dos gatos daqui a pouco. Mandou muita mensagem para cá dizendo, vocês estão falando só de cães. Eu preciso que vocês falem também de gato. Tem muita gente que cria gatos, mas muita gente mesmo. E nós vamos acabar com essa onda também de que gato gosta do ambiente, não gosta do dono. É mentira, o Popó tá aqui alisando um gato aqui que é mansinho. Como é o nome desse gato? Hã? Quindim! Eu gosto de quindim. Então é o seguinte, vamos falar sobre a convivência dos cães com os gatos, por exemplo. Né? Será que brigam mesmo? Será que dá para ter uma convivência tranquila? Vamos ver na reportagem agora sim, da Luciana Viana. Veja aí. Ei pessoal, eu sou a Mel e adoro esse meu cantinho. Aqui eu me espreguiço e também me alimento, mas não moro sozinha não, divido o meu espaço com outros 2 companheiros. MacGyver, cadê você? Não adianta se esconder não. Na janela de novo, MacGyver. Ah, esse é um dos cantinhos preferidos dele. Mas não se preocupem, aqui temos tela na janela. Mel, não são 2 companheiros? Onde está o outro? Ali, no corredor. Também não adianta correr não, Eros. E quem disse que cães e gatos não podem morar juntos em uma mesma casa? São gatos bem quietinhos, né? Eles não são muito de fazer bagunça, apesar do tamanho. A Mel também é muito quietinha, porque já é uma idosinha. A rotina deles é comer e dormir, basicamente. Se aventura subindo na janela para poder ver a rua. E, de vez em quando, roubar comida um do outro. A maior aventura do dia. Nossa equipe flagrou esse momento. Mel, qual dos 3 amanhece com um mau humor? Tem alguma discussão? Algum arranca-rabuzinho? Como é que é? Eu acho que não seria nem mau humor. Seria o mais pidão. É o MacGyver, que ele sempre acorda com fome. E a gente desperta com ele arranhando a porta ou então fazendo um sonzinho de nha, nha, que a gente sabe que é me dá comida. Aí se levanta da cama ou levanta do sofá, ele já vem correndo pro potinho de comida para mostrar, é isso que eu tô pedindo. Então é ele que é o mais pidão. A propósito, a Mel tem 15 anos e os gatos 5 aninhos. O fato de a Mel ser mais velha, eles respeitam a Mel de vez em quando dá uma de brava, como é que é? Normalmente de manhã a Mel fica brava quando eles vão roubar comida. Sim, mas é muito de vez em quando. Normalmente é bem na paz, é bem tranquilo. Quando ela vai roubar comida deles, eles não fazem nada. Às vezes afastam do potinho para ela poder comer. Ela está proibida de comer a comida deles porque tem carne. E ela está restrita à carne. Ela está vegana, vegetariana agora no momento. Que é um tratamento para otite. A Mel já estava aqui quando os 2 chegaram, né? O Eros e o MacGyver. Como a Mel recebeu os 2? Os 2 estavam novinhos, 3 meses, né? E como foi a receptividade da Mel com os 2 companheirinhos? Quando os 2 chegaram, tinha a Mel e tinha a Laca, que era a mãe da Mel, né? Foi bem tranquilo porque a gente já teve um gatinho antes. A gente teve uma gatinha sem raça, a Tina, que foi quem trouxe o convívio, né? Cachorros e gatos podem conviver de forma harmoniosa em um mesmo local e até serem bons amigos. Ops, nem tanto. Não empurra, MacGyver, tem colo para todo mundo. De acordo com o adestrador Anderson Tomás, para que essa relação dê certo, é preciso estar atento às características de cada animal. O segredo para a construção da amizade é muito amor, carinho e paciência com os bichos. E se o contato começar desde filhote, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Se você pegar um animalzinho, um gatinho, um cachorrinho, desde novinho, gente, não é só cachorro e gato. Pode ser gatinho junto com porquinho da Índia, qualquer tipo de animal. Se você ter essa convivência desde novinho, você vai ficar muito bom. Mas se estiverem já na fase adulta, há uma solução para isso? É possível? De que forma trabalhar isso na prática? Olha,
Olha, inicialmente você vai fazer uma adoção de um cachorrinho, do gatinho, cada um tem seu espaço. Tá? Não adianta você introduzir outro animal no convívio de outro naturalmente. Infelizmente é meio difícil, sim. Se o cãozinho já tem o seu espaço e o gatinho você tem aquele espaço para ele, excelente. Com o tempo você vai fazendo essa aproximação. Vai socializando bastante o gato, o cachorro, né? Para ter uma convivência, uma aproximação natural e harmoniosa. Dê tempo ao gatinho. É importante que ele tenha acesso aos refúgios enquanto não se familiariza com o novo morador da casa. Esse é um processo natural e aos poucos o bichano vai ganhando confiança, sentindo o cheiro do novo amigo e se adaptando à presença dele. Tenha paciência com os cachorros. Eles tendem a ser mais sociáveis e quando se lançam atrás de um gatinho, podem estar querendo apenas brincar. Cães e gatos não são inimigos naturais, mas animais que gostam de ter controle sobre o território. Criar gatos e cães em um mesmo ambiente não é uma missão impossível, mas caso você encontre dificuldades, procure a ajuda de um especialista. Bom, Everton, a gente fica por aqui com essa cena fofa, né? Mel... Tá aqui o Eros, o MacGyver já foi dar uma voltinha por aí, né, Kelly? MacGyver, vem pra cá. Bom, até uma próxima. Tchau, tchau. Olha aí, Lulu entrevistando. Inclusive o Anderson, que é o titular aqui do Band Pet, estava ali, não é? Porque gentilmente cedeu o espaço hoje para a Isabela vir aqui bater um papo com a gente para falar de gato, porque o Anderson naturalmente cuida dos cães. E a Isabela, que está aqui, é uma bióloga. Isso. Olha que legal, bióloga chamada Isabela Jardim. E trouxe aqui essa figura aqui que é doce, que é o quindim. O quindim é um gato... Que raça é a... Ele é vira-lata. Ah, é um vira-lata? Ele é vira-lata. Rapaz, pensei que ele fosse um gato de raça, porque ele tem um pelo bonitão. Ei, quindim! Ô, Isabela, me diz uma coisa. Você falou comigo que o quindim dorme de conchinha com seus cães. Isso. Por que tem essa relação legal, por exemplo, com seus cães? Pois é, desde novinho eu fiz uma introdução para respeitar um pouquinho o limite, porque gato não é cachorro, né? É igual você falou anteriormente. Eles não são ariscos, eles não são traiçoeiros, não gostam só do ambiente, mas eles têm um temperamento diferente do cão, né? Mas são extremamente dóceis. Desde que você acostume desde novo, faça associação positiva com outro animal. Aqueles gatos que a gente viu ali, que raça são as? Maine Coon. Maine Coon. É uma raça de um gato grande. Isso, você falou que eles atingem até 15 quilos? Dependendo 15 quilos é um gato enorme. Enorme. Quantos quilos pesa um gato como o quindim? O quindim, ele é um pouquinho fora do padrão de gato. Ele pesa 6 quilos. Ele é grande para um gato normal. Pois é, e o Maine Coon? É maior ainda, é o dobro. 15 quilos é muito grande, que é a raça do Garfield, lá do desenho. Isso. Agora, por que o gato... Você falou comigo aqui em off. O gato tem facilidade para engordar, porque eles comem bem... Mas eles tomam pouca água e por isso o alto índice de problemas renais. Por que isso acontece, Isabela? O metabolismo dos gatos é diferente. Eles comem em pequenas quantidades durante todo o dia. Você quer soltar ele? Pode? Pode, ele vai trepar numa câmera aí, vai ser mó barato, vai virar meme. Vai. Deixa ele passeando. Vai ser feliz. O Nicolas vai catar ele com a câmera aí e ficar... Gato normalmente se intoca, né? Não conhece o ambiente, ele vai tentar procurar um lugar para esconder. É só deixar a porta fechada. Então fecha aí, né? gente, Não senão ele vai embora. E aí, o seguinte, o gato, ele é um animal muito dócil, muito dócil. Ele gosta muito do dono, mas ele não quer carinho o tempo todo igual um cão. Ele não é tão dependente do carinho quanto o cão. Isso que você falou é muito importante. Ficam um pouco assim, ele não gosta de mim. Não, ele gosta do carinho nas horas dele. Então, você que está querendo um gato, que tem um gato e acha que ele não gosta de você, não é do temperamento dele. Exatamente. Ele gosta de carinho, mas não é cachorro. O meu Bernese faz questão de ter carinho 24 horas. Exatamente. Que é um cachorro, que é um cão da raça Bernese. O gato, então, independentemente da raça, eles não gostam de muito paparico, não. Não, eles gostam do carinho na hora deles. Eles vão procurar. Quando eles quiserem afeto, eles vão até você. Quanto mais você força essa interação, mais eles querem afastar de você. Ele tá miando, é? Ele tá atrás do cenário aqui. Miando. Ele tá atrás do cenário. Não, mas esse não é ele, não. Ele tá atrás do cenário aqui e daqui a pouco nós vamos tentar tirar ele lá. Eu quero ver quem vai caber ali atrás para tirar ele. Mas ele vem. A gente chama ele vem. Agora só ainda sobre essa questão da convivência dentro de casa.
independentemente da pessoa que mora numa casa ou mora num apartamento, não tem problema nenhum, porque alguns cães não podem ser criados dentro de um apartamento. Sim. Mas independentemente da raça, o gato já não tem esse problema. Nenhum. Você pode criar qualquer tipo de gato em qualquer tipo de ambiente. Você tem que fornecer o básico. Água, comida, locais para arranhar, porque senão não vão arranhar o que não deve, sofá, cama. Então, se você não oferecer e não colocar arranhadores propícios nos locais ideais, ele vai procurar, porque é um comportamento natural. Aí, ó, olha o Quindim voltando, ó. Olha o Quindim voltando. É o Quindim e o Quindão. O Quindão é o Stefano. O Quindim tá aqui. O Stefano coube atrás do cenário, né? É um milagre. Então, agora me diz uma coisa. Você falou aí, vai ter que colocar os arranhadores, não vai arranhar os móveis. Por que o gato... Você pode colocar um comedouro que ele roda e vem comer. Mas por que você tem que ficar espalhando, Isabela, um monte de recipientes com água pela casa? Por quê? O gato, ele tem uma tendência a preferir beber água em locais assim, fonte, torneira. Então, é um hábito que você não deve criar com o seu gato. Não deixa. Por mais bonitinho que seja, abrir a torneira e seu gatinho lá beber, não abre, porque senão ele vai só querer tomar água lá. Então, você espalhando os potinhos pela casa, ele vai beber com mais frequência para evitar problemas urinários, renais, que é muito comum em gato. Então, por que eu gosto de repetir a informação? Para ela entrar dentro da cabeça de quem está vendo o programa, tem gato e não sabia. Não é legal você ficar colocando torneirinha, mangueirinha pro gatinho, que é bonitinho, mas ele não deve ser feito isso. Coloca os recipientes e espalhe pela casa, porque assim, onde ele passar tem água, ele vai... A tendência é de que ele tenha menos problemas renais, né, Isabela? E hoje em dia existem vasilhas para gato que são em formato de fonte. Então, se você quiser aumentar a ingestão de água, comprar esse tipo de potinho, ele já vem com fonte, a água corrente vai estimular seu animal. Duas perguntinhas para encerrar. A primeira delas, a caixa de areia. Não é uma areia comum. Não. Tem que ser uma areia própria. Exatamente. E você compra nos pet shops aí e coloca, porque ele gosta, é necessário que ele tenha essa areia. Sim, o gato é um animal muito higiênico e você nem precisa ensinar. Ao contrário dos cães, que você tem que ensinar o local certo de fazer xixi e cocô, não. O gato precisa de ter uma caixa limpa. E assim, se você tem 2 gatos, 2 caixas de areia. Se você tem um gato, 1 caixa de areia. Se você tem 4 gatos, 4 caixas de areia. Tá? Entendi. É de acordo com o número de gatos que você tem em casa, porque ficou sujo, ele não vai fazer ali mais. E para finalizar a questão do banho. Banho em gato. Gato gosta de tomar banho, dá para ensinar o gato a tomar banho, ele tem prazer em tomar banho ou é difícil? O ideal é que você não dê banho no seu gato. Opa! O gato, ele tem um mecanismo de autolimpeza. Ele se limpa. Que é a língua, aquela língua áspera. Né? Ele consegue remover pelo. Se você dá banho nele, você está tirando o odor natural que ele tem. Entendi. E aí ele vai ficar estressado, vai querer lamber até ele ficar com o odor natural dele, em vez do odor do banho que você colocou. Entendi. Isabela, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada a você. Muito legal você ter vindo mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Tá aí então a Isabela contando, pode sair por ali. Muito obrigado. Quindim, valeu. Quindão, beleza, obrigado também. Olha, tá vendo só? A gente fala de cães aqui, a gente trouxe uma cobra um dia desses. Não dá pra ter uma cobra dentro de casa, né? Mas tem gente que cria, gosta e tal. Cris Galo dorme com uma, né? Tem gente que gosta de hamster. Tem gente que cria perereca. Não estou brincando, é verdade. E vocês estão pensando que eu estou falando bobagem, não é? E hoje a gente falou dos gatos. Tá vendo um monte de curiosidades aqui, de dúvidas que a gente tirou? Então, não tem conversa. Pessoal, deixa eu dar um recado para vocês aqui. Agora eu quero falar de Master Medical Group. Muitas vezes a gente brinca com esse assunto, mas agora a gente vai falar de uma coisa muito séria. E a gente sabe que a felicidade de um casal depende de vários fatores, mas às vezes alguns problemas só podem ser resolvidos com ajuda. Então eu te pergunto, você sabia que 50% dos homens sofrem de algum problema sexual? Eu estou entre os outros 50%, mas tem muitos que sofrem. Muitas vezes eles não sabem a quem recorrer para tratar. E não imaginam que pode estar causando esse problema, inclusive com a esposa, dentro de casa. Então, pode ter certeza que a Master Medical Group pode te ajudar a resolver isso. E é rápido. A Master Medical Group é uma clínica especializada em tratar a saúde sexual masculina. Veja aí, roda aí.
Sua vida sexual decepciona? A Master Medical Group trata a ejaculação rápida e a falta de ereção. Consultas com todos os exames incluídos e salas de espera individuais. Aumente o seu poder na hora do prazer. Master Medical Group, 4020-8811. Se você quer privacidade e segurança no tratamento da saúde masculina, ligue agora 4020-8811. Vou repetir para você guardar, que você está com vergonha de anotar aí, né? 4020-8811. Marque a sua consulta. Todos os exames estão inclusos. Pode confiar, o tratamento é totalmente individual, pessoal e personalizado. Não precisa ficar com vergonha. Deixe de bobeira aí. Vai ser feliz. Ligue agora 4020-8811 e conheça a Master Medical Group. Eu fui e depois que eu saí de lá eu virei um sex machine. Vamos falar aqui de cirurgia bariátrica. Doutor Bruno deve estar pensando de como esse homem fala bobagem. Olha aqui, tem uma pergunta que... A pergunta que veio do Bandzap, hein, André? Veio no Twitter. Tá na tela? Põe na tela aí. Olha lá, ó, tem uma pergunta para você lá, doutor. Está sendo passada a informação de que o balão, que é o balão... balão endogástrico, como é que chama? Balão intragástrico. Intragástrico. Isso. Não está sendo mais recomendado. É verdade, doutor? De forma alguma. O Brasil é um dos países do mundo em que mais se usa o balão intragástrico. Ele, inclusive, é aprovado, além do Brasil, é aprovado nos Estados Unidos, é aprovado na Europa. Ele é recomendado para o paciente com IMC a partir de 27. Então, é o paciente que ainda não chegou no ponto de precisar de uma cirurgia bariátrica. Entendi. É um procedimento endoscópico, é muito simples, de fácil e rápida execução, demora em média 20 a 30 minutos. Não é necessário internação, então o paciente ele realiza o procedimento de balão intragástrico, é liberado em seguida e existem no Brasil 2 tipos de balões que são aprovados para uso de até 6 meses e até 12 meses. Então depois de 6 meses você retira. Retira-se esse balão. E no caso do outro de 12 meses, depois de 12 meses. E depois de 12 meses retirou para colocar novamente. Tem um tempo se a pessoa quiser colocar? Não tem um tempo mínimo. Se o paciente quiser retirar o balão e continuar o tratamento, por exemplo, ele ainda não atingiu o peso desejado, naquele mesmo dia ele pode retirar aquele balão que o prazo já terminou. Sim. E no mesmo procedimento ele pode introduzir... Para fazer uma substituição. Exatamente. Tá, esse balão hoje, ele ainda é um procedimento que tem que ser feito de forma particular, né? O SUS não cobre, os planos de saúde nem o SUS não cobre esse procedimento. Então, talvez essa pergunta tenha sido muito mais voltada para esse lado, de que ele não é recomendado ou não é indicado nos planos de saúde. Talvez realmente os planos de saúde não autorizam esse procedimento. Doutor Bruno, quem coloca o balão não tem a necessidade de fazer o acompanhamento psicológico não, né? Tem. Também tem que fazer. Imagina o seguinte, procedimento para emagrecer é uma coisa, mudar a cabeça para não engordar de novo é outro. Independente de qual método o paciente faça, ele tem que fazer acompanhamento psicológico e nutricional sempre. Isso é mandatório. Então é interessante que o antes e o depois, né? Porque a pessoa tem que perceber o que já existe dentro dela, que pode ter gerado talvez até a disfunção hormonal e de ter ganhado peso, o que vai acontecer depois dela, depois dessa perda. Porque ela vai lidar com uma nova imagem. Então, como que está essa imagem? É uma nova adaptação, é uma nova vida, é um novo contexto que eu vou viver. Então, como que isso está sendo visto pela própria pessoa? E às vezes a gente tem que perceber que existem questões dentro da gente que dizem respeito à identidade, à nossa imagem com o outro, como nós nos percebemos com o ambiente e como que nós gerenciamos nossa vida com nós mesmos. Então, a forma de... O alimento está servindo para quê? Para suprimento alimentar ou para suprir outras necessidades? Eu vejo, por exemplo, o Leandro Hassum, aquele humorista, né? O Leandro Hassum era muito gordo, fez a bariátrica. Eu acho que ele está tomando alguma coisa, que ele ficou forte demais, muito rápido. Mas é problema dele, eu não tenho nada com isso. O fato é que, independentemente do que ele venha fazendo, as pessoas o agridem muito nas redes sociais, dizendo, você era muito melhor quando você era gordo. Melhor em quê, cara pálida? Exato. Diabético, hipertenso, escamboso, vai dizer que isso tá bom pro cara, só pro cara te fazer feliz, te fazer rir? Ver, lidar com esse ambiente, como é que eu vou lidar com esse externo? Ele foi embora do Brasil, família. Tá passando um período fora e tal. Então, até como vai lidar com até a própria família, como é que a família vai me enxergar, como que eu vou enxergar essa família pós-cirurgia, pós uma nova transformação? Muita gente diz pra mim, cara, muita gente diz pra mim, falou, Everton, você vai perder a graça. Mas que graça? Eu tô preocupado em perder, eu não quero perder a saúde. Então você perder a vida, né? A graça não tem problema em perder, não. Vamos com mais perguntas da rua aí, Andrezão. Tem mais pergunta?
Simbora então com mais uma pergunta do telespectador nas ruas de Meu nome Belo é Horizonte. Elcio, eu sou do bairro Bom Jesus. Eu gostaria de saber do doutor que se depois da cirurgia acontece o efeito sanfona? Ah, pergunta interessante essa aí. É uma excelente pergunta, Eva. Essa é a questão. Se o paciente não muda o hábito e coloca toda a responsabilidade do processo de emagrecimento e da manutenção do peso no procedimento, inevitavelmente ele vai ganhar peso de novo. A função da cirurgia é reduzir o tamanho do estômago. Se for o bypass, vai fazer um desvio no intestino que vai diminuir a absorção. Porém, com o tempo, o paciente ele vai ter menos dificuldade na ingestão, principalmente de líquidos, que é normalmente o vilão da história. O paciente ele come menor quantidade de sólidos, porém ele ingere muito líquido. Hoje, no paciente pós-bariátrico, o que a literatura demonstra é um aumento no número de alcoolismo, porque o paciente ele troca uma compulsão por outra. Até então era a comida, ele não consegue ingerir tanto, a compulsão passa a ser o líquido. E muitas vezes o líquido que vai proporcionar prazer a esse paciente é o álcool. Uma pessoa, por exemplo, o Stefano Marquezine, que trabalha com a gente aqui, é o quindão que entrou aqui agora com o gato, ele está soprando no meu ouvido aqui o seguinte: Everton, pergunta para o Dr. Bruno, eu tenho 140 quilos. Se eu colocar o balão intragástrico, eu vou perder quantos quilos? Olha, eu tenho pacientes que conseguiram com o balão de intragástrico de 12 meses, que é um tempo maior, superar 60 quilos de perda ao longo desse tempo. Exatamente. Mas isso depende, não é o paciente falar assim, oba, eu vou colocar o balão e vou perder 60 quilos, não. De forma, se ele não se dedicar desde o início, ele não vai perder. Assim como eu tenho pacientes que usou o balão intragástrico de 12 meses e ao fim de 12 meses ele estava com 8 quilos a mais do que quando ele colocou o balão. Que é isso? Então, isso mostra que o método sozinho não resolve nada. O que resolve é a associação do método mais o comprometimento do paciente. Aí vai dar certo. Bom, vamos para as ruas mais uma vez. Agora uma pergunta para a Carla Campos, psicóloga. Vamos rodar. Olá, meu nome é Joélia, do bairro Florença. Gostaria de saber, doutor, se quem faz a cirurgia fica mais ansioso. Carla, fica mais ansioso. Ver. Vamos lá. A expectativa, às vezes, está errada, né? Às vezes a pessoa está achando que vai perder peso, eu vou diminuir minha ansiedade. Expectativa de diminuir a ansiedade tem que trabalhar com outros elementos, que a ansiedade ela pode existir tanto com o peso como sem ele. Né? Então, assim, ele pode vir a acontecer depois, porque eu quero que perca rápido, né? Às vezes a pessoa faz um programa de 12 meses e ela quer que em 30 dias já tenha resultado. Então, é esperado um nível de ansiedade. Ansiedade, a pessoa tem que pensar o seguinte, o nível de ansiedade é normal, todos nós temos. Então, a ansiedade antes da cirurgia, para ela passar perto do procedimento, vai vir, mas é algo que é esperado, é algo que nós temos uma expectativa de algo novo vai acontecer na minha vida. Agora, como que eu estou gerenciando dentro de mim a expectativa de que, ao perder esses pesos, eu vou ficar mais feliz. Ao perder esses pesos, eu vou tirar minha depressão. Então, expectativas erradas em contextos diferentes. São coisas diferentes que têm que ser vistas internamente de formas. Eu vou perder isso aqui e acompanhar a minha expectativa de ansiedade, de depressão, de pânico, de outros transtornos que eu tenho que tratar paralelamente. Mas você considera, então, não só porque o doutor Bruno disse que é de fundamental importância o acompanhamento, Sim. mas o psicólogo ele tem que caminhar sempre ao lado de quem passa por esse tipo de tratamento. A mente é algo que a gente tem que faxinar sempre, né? A gente faz uma faxina na casa, faz uma faxina no guarda-roupa, mas às vezes não faxina a mente, né? É algo que a gente tem que estar sempre vendo o que está acontecendo dentro da gente. E um psicólogo sempre é um auxiliar para isso. Eu sei que isso tocou fundo agora no seu coração e na sua alma. Você pode fazer uma faxina na casa, no carro, no guarda-roupa, mas tem que fazer na mente também. Eu gostei dessa frase filosofal. Carla Campos é a dona da frase. Anota aí. Doutor Bruno, só aquela resposta, então, da minha pergunta sobre o percentual de pessoas que têm problemas, enfim, de óbito mesmo no momento da cirurgia. Lembrando que existe um critério para se fazer essa cirurgia que é muito exigente. Sim. Vários exames, né, doutor? Exatamente. Por isso é uma cirurgia muito segura, porque os exames pré-operatórios hoje, eles são muito detalhados. E a anestesia geral hoje, os blocos cirúrgicos dos hospitais, eles são muito bem paramentados. Então, em porcentagem, 1 em cada 1000
até uma porcentagem menor que isso, que seria o óbito no Brasil. É menos de 1 em cada 1000 cirurgias. Então, é muito pouco. Então, às vezes, os pacientes eles têm um medo inconsciente, como qualquer outra cirurgia. Eles têm medo da anestesia geral, eles têm medo da recuperação, eles têm medo, às vezes, até do corte. Hoje é feita a maioria por vídeo, laparoscopia. Está chegando agora a redução de estômago feita por endoscopia, então que também é um processo muito menos agressivo do que a cirurgia bariátrica propriamente dita. Então os tratamentos hoje estão cada vez mais seguros e a cirurgia bariátrica também ela é muito segura. Então você recomenda a todas as pessoas que estão acima do peso, principalmente com IMC acima de 35 aí, você recomenda então o procedimento bariátrico? Eu acho que se a pessoa... Para viver com qualidade. Exatamente. Se ela atende aos requisitos, ela tem que buscar um meio para perder peso. Que seja o balão intragástrico, que seja a gastroplastia endoscópica, que seja a cirurgia bariátrica. Mas ela precisa buscar um meio para atingir um peso ideal por questão de saúde, para ela evitar ter outros problemas. Muito obrigado, então, doutor Bruno Sanders, que é gastroenterologista especialista. Carla Campos também está aqui, psicóloga. Muito obrigado a vocês. Vocês vão ficar comigo aqui, que já que a gente está falando de bariátrica, de emagrecimento, vamos falar de esporte agora. Só antes um detalhe, que meu médico, doutor Cupertino, um monstro da endocrinologia, doutor Tininho, me disse o seguinte: Everton, a cirurgia bariátrica funciona da seguinte forma: você vai atravessar a Lagoa da Pampulha a nado, não é? Vai cansar e no meio da lagoa a possibilidade de você morrer afogado é muito grande. A bariátrica, você vai entrar numa lancha e vai atravessar aquela gostosura. É assim que funciona. Olha aqui, falando em esporte, porque a seleção brasileira de vôlei feminino está em Belo Horizonte, tem amistoso contra a Polônia. O jogo é daqui a pouco no Mineirinho. E o nosso Diogo Ramalho foi mostrar a tarde de autógrafos das meninas e deu para ver que apoio não falta ao Brasil. Veja aí. A satisfação de quem veio de longe para poder exibir com orgulho essa camisa autografada. Vim de Salvador diretamente para acompanhar a seleção brasileira de vôlei, porque é uma das minhas paixões. A fila para dar carinho aqui em Minas é sempre grande. E para eles, vale sim a pena largar tudo e ficar horas em pé. Acho que as meninas se dedicam muito na quadra e o máximo que a gente pode fazer para estar aqui, a gente faz, porque elas merecem. Nem sempre a gente tem o privilégio de ter elas aqui, então o momento que a gente tem aqui, a gente gasta o tempinho que for necessário para ter o carinho e a consideração deles por nossos torcedores também. É legal, ainda antes do treino, né, dar aquele gás a mais. A gente vê aqui bastante gente comparecendo, então é importante a gente ter esse contato, né, com o pessoal que torce pela gente e poder retribuir um pouco desse carinho. BH também respira voleibol, o que é notório no assédio às jogadoras. A gente sabe que o mineiro é apaixonado, né, por voleibol. A gente sabe quando vem jogar aqui no Minas e tal. Então eu acho que vai ser muito especial esses amistosos aqui, com a torcida do nosso lado. A gente sabe que precisa desse apoio aí no começo de um novo ciclo, né? Então vai ser muito bacana sentir esse apoio, né, do torcedor mineiro. Estava encontrando ali, conversando com alguns. Sempre me trataram muito bem. Então acredito que eu tenha feito um bom trabalho no Minas para ser reconhecida dessa maneira. Mas a gente só tem que agradecer, é uma oportunidade em que eles têm de ficar mais próximo a gente, e a gente, o mínimo que a gente pode fazer é só tratar com educação e favorecer o tempo mínimo que é. Depois da eliminação nas quartas de final dos Jogos Olímpicos Rio 2016 para a China, a seleção brasileira foi reformulada e está junta há pouco tempo. Mas o prestígio com a torcida mineira continua o mesmo. Isso deve ser comprovado nesta terça-feira, no amistoso contra a Polônia. Sempre tive um friozinho na barriga quando entrei no Mineirinho, tanto para treinar como para jogar. Se a gente conseguir lotar, vai ser muito bom, mas eu acho que o importante seria o prestígio da torcida mineira. E esses jogos com a Polônia vão nos ajudar a preparação para o Grand Prix, que já começa na primeira semana de julho. Então, está aqui em Belo Horizonte jogando contra a Polônia, que é uma seleção que também tem crescido muito, vai disputar a segunda divisão, mas deve subir o próximo ano. Enfim, é muito bom encontrar a torcida mineira novamente. E a expectativa é muito grande, né? A gente sabe que vai ser um jogo duro, mas eu acho que a seleção tem que jogar jogos difíceis exatamente para a gente saber o que precisa melhorar. Apoio com certeza não vai faltar, nunca faltou. Então agora é pegar toda essa energia e levar
para dentro de quadra. Oi, gente. Beijo. Beijos, meninas, boa sorte aí. Essas meninas estão fazendo um trabalho excepcional. Agora, trabalho excepcional, naturalmente, não poderia ser diferente, porque José Roberto Guimarães, meu primo, faz um trabalho realmente fantástico, porque é o melhor do mundo. Vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais Brasil, Gente, Minas na tela da Band. Não saia daí, até já. Tudo pode acontecer. Tá vendo essa música aí? Sexta-feira, preste atenção, hein? A próxima sexta-feira é muito especial para todos nós aqui. Vamos fazer a festa junina do Brasil, Gente, aqui nos estúdios e lá fora no pátio da Band. Você que é telespectador, você quer participar da festa com a gente? As guloseimas, as comidas típicas do período de festa junina, a gente vai ter tudo isso aqui. Canjica, quentão, pé de moleque, os caldinhos, aquele torresminho. Nossa, rapaz! Então, se você quiser participar conosco aqui, é muito fácil. Mande uma foto, tá? Uma foto sua, mas tem que estar vestida a caráter de festa junina. As melhores fotos serão selecionadas e vão receber o convite para participar com a gente da festa. Que tal? Gostou da ideia? Então manda aqui pro nosso Band Zap, ó, 997727663, 997727663, ok? Não deixe de participar. Hoje é dia do Pronto Falei. O povo solta a voz do microfone na Band aí. Aliás, nosso microfone está em algum ponto da cidade. E se você encontrar com a nossa equipe, fale o que você quiser. Bota a boca no mundo. Sai rasgando. Veja aí. Olá, eu sou de Maceió. Alô, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde, pessoal. Aqui quem tá falando aqui é o Zé do Mato. Vou mandar um abraço pro José Ribeiro Neto. Que ele fique bem, com saúde. Deus abençoe. Bastante juízo. E mandar um abraço pro meu produtor, o Eno Petrino aí, que tá na estrada há muito tempo aí junto comigo aí. A gente tá batalhando aí. E gostaria de mandar um abraço pra minha mãe também, pro pessoal também lá de casa lá. Eu vim falar que eu amo Minas Gerais e eu gosto muito do pão de queijo daqui. Eu gostaria de reclamar das sujeiras que estão na praça lá de Sabará, onde que eu moro lá. Quero falar do desemprego, que tá muito. Todo mundo desempregado, passando necessidade. A gente quer trabalhar, mas não tem emprego. Por isso o pessoal tá roubando aí, porque não tem emprego, o povo passando fome, doente. Pronto, falei. E é isso aí que eu quero falar. Falei, desabafei e falei. Obrigado. Por nada. Aliás, nós Pronto Falei, você encontrou com a nossa equipe na rua e viu o microfone, vai lá e fala o que você quiser, que todo mundo vai te ver e vai ver também a Inácia Soares, Jornal Band Minas, logo mais 6h50 na tela da Band. Ela traz as principais notícias, inclusive hoje teve pronunciamento do presidente, hein, Inácia? Teve pronunciamento, não é o nosso foco trabalhar mais com Brasília quando o alcance é nacional, mas teve um pronunciamento daqueles que a gente fica pensando assim, até onde vai a capacidade de eloquência para escapar dos fatos e dizer que uma coisa é diferente da realidade, né? Mas trazendo aqui o foco para Belo Horizonte, para Minas Gerais, que é o nosso assunto no Jornal Band Minas toda noite, hoje está acontecendo um julgamento que chamou a atenção em Belo Horizonte, que marcou, aliás, no cenário nacional, de uma mãe que matou seu filho de 2 anos e escondeu o corpo no sofá. Ela está sendo julgada hoje em Belo Horizonte. Esse julgamento deve ter aí a sentença proferida apenas no final da noite. Nós vamos acompanhar, mas hoje tem aí os desdobramentos do que está acontecendo no julgamento, que é aqui pertinho de Belo Horizonte. Então, um crime que aconteceu há cerca de 3 anos, vai completar agora em julho, e que mexeu com todo mundo. E além desse destaque, nós também temos aqui na capital mudanças no trânsito que foram feitas aí na expectativa de melhorar a mobilidade de quem está indo para o trabalho, para a escola. São mudanças que atingem 4 avenidas importantes da cidade e que vão focar apenas no horário da manhã para tentar ajudar os motoristas a chegar mais rapidamente no seu endereço. A gente vai falar hoje de uma mudança que todo mundo acompanhou aí, que é um decreto nacional, inclusive do presidente Michel Temer, que permite que as lojas possam cobrar preços diferenciados para quem paga no dinheiro, para quem paga na modalidade cartão de crédito ou então no cartão de débito. E as lojas agora estão autorizadas a praticar preços diferentes. E o que a gente vai discutir numa reportagem logo mais é: isso é vantajoso para o consumidor?
porque o governo federal vende, que é uma maravilha, mas o consumidor precisa ter atenção para não cair no que a gente chama de conto do vigário. E para encerrar os atrativos de hoje, vamos ter uma reportagem muito interessante, Everton, que é bom você prestar atenção, até para você saber orientar as pessoas, os seus amigos que têm filhos pequenos. A gente vai falar da importância de modalidades diferentes da educação. E tem um modelo que está chegando em Belo Horizonte, começando em algumas escolas, que é a educação bilíngue. Imagina criancinhas de educação infantil com 4 anos de idade que tem, ao invés de uma aulinha de inglês como nós acostumamos na escola a ter, eles têm metade do período, que são 4 horas, ou seja, 2 horas tudo em inglês e 2 horas tudo em português. E além disso, vamos mostrar nas escolas públicas, claro, esse é um diferencial da escola particular, e vamos mostrar na escola pública atividades extra-classe que também ajudam muito os jovens e as crianças a ter um desempenho melhor nas notas, mas também fora da escola. Tudo isso e muito mais às 18h50 num jornal bem compacto que começa 10 para 7, que vai até às 7h20 da noite. Eu espero por você. Até lá. O inglês tinha que ser uma disciplina já com a mesma força de que entra nas escolas particulares, também nas escolas estaduais. Deveria ser assim, desde muito novinho, mas já aprender. Mas não é embromation, não, aprender mesmo. Então a gente vai acompanhar. Obrigado, Inácia. Obrigada, mais até amanhã. 18h50 no jornal Band Minas. Olha, vocês viram o que aconteceu num show da dupla Simone e Simaria na Bahia nesse final de semana? A gente tem um vídeo aqui do momento em que um fã entra no palco e derruba a Simaria. Mostra o vídeo aí. Derrubou a Simaria, e aí derrubou, aí passou, olha lá, ó, entrou, olha lá, ó, puxou a Simaria, derrubou. Olha o que a Simone fez. Chegou lá, e não soltava a Simaria. Aliás, tira o... Aí, obrigado. Esqueci até o nome do negócio ali. Tira o GC pra mim aí, por favor. Tira tudo. Deixa a imagem. Ó, deixa eu ver aí, deixa eu ver mais de perto. A Simone foi lá e deu umas bordoadas no cara, não deu? Deixa aí, vamos ver. Olha que segurança bunda mole. Olha lá. Olha lá. Meu Deus do céu. Olha isso. Aí depois ela explicou e tal. Agora, que segurança banana, hein? Deixou o cara pegar, segurar, jogar no chão, levantar, jogar de novo e não solta. Que coisa bizarra. Gente, amanhã tem mais Brasil Gente na tela da Band, porque agora vem aí o melhor do Brasil, José Luiz da Tela. Tchau.